Nos próximos 21 dias, nós vamos fazer um jejum, tá? Onde nós vamos colocar como alvo principal a família. Então, fortalecimento da família, no seu caso, eu não sei se é restauração da sua família, resgate da sua casa, criação dos seus filhos, vida conjugal, talvez seu casamento esteja um pouco instável. Então, nos próximos 21 dias, contando a partir de hoje, nós estaremos nesse jejum e eu te convido, tá? Eu não sei se você já chegou a fazer um jejum, talvez você nem saiba exatamente o que é. Jejum, para te explicar, não é algo que você compra de Deus. Tipo assim, não é uma moeda de troca para conseguir algo de Deus. O jejum, na verdade, nem é para Deus. O jejum, ele é mais para você. Como assim, Ricardo? Eu pensei que jejum era para Deus. Não, o jejum, ele é o que nós chamamos de mortificar a sua carne. É quando você para de alimentar, às vezes até de forma literal, né, a sua própria carne, para se dedicar ao espírito, né? O que vai acontecer é que imagine que você tem uma casca, que é o seu corpo, você tem uma casca mais profunda, que é a sua alma, e lá dentro você tem o espírito. Quando você pratica o jejum, quando você adquire essa prática, é como se você estivesse rompendo essa casca exterior, tá? Você está quebrantando o seu corpo e a sua alma, e o seu espírito tem liberdade para fluir, tá? E é no seu espírito que o Espírito Santo se conecta com você, é onde você recebe revelação do Senhor, é onde você tem comunhão com Deus. Você não tem comunhão com Deus na sua pele, você não tem comunhão com Deus na sua alma especificamente, tá? Apesar de que ele conversa com você na sua alma, mas a comunhão está no espírito. E por que é importante entender isso? Porque as suas emoções estão na sua alma, não estão no seu espírito. Então, às vezes, você pensa que Deus está falando com você quando você está arrepiando, quando você está emocionado, quando você está chorando. Pode ser que aconteça simultaneamente, mas não se apegue a essas demonstrações exteriores, tá? Isso é importante, que você não seja baseado em emoções ou em sensações, porque às vezes Deus vai falar com você na simplicidade, sem sentir nada, sem sentir um arrepio, sem perceber nada no seu corpo, nem na sua alma em si, mas no seu espírito você sente uma paz que excede todo entendimento, tá? Então, nesses 21 dias nós vamos falar sobre isso, eu te convido a fazer, e não só isso, tá? Não é só parar de comer e pronto. Você tem que fazer também, dedicar-se à oração, dedicar-se à temática do que está sendo proposto, né? No nosso caso aqui, é para casais, vida conjugal. E a primeira palavra de hoje, tá? Que é o dia 1, é traga a presença para a sua casa. Sempre que eu falo com vocês sobre casamento, sobre restauração de lares, eu recebo perguntas, gente, 24 horas por dia. Eu não estou exagerando. Eu recebo perguntas de pessoas falando assim, Ricardo, meu marido saiu de casa, ele quer ser feliz, ou se não, Ricardo, eu não estou satisfeito com a minha esposa, ou se não, Ricardo, não estou satisfeito com meu esposo, quero minha felicidade, mas sinto que Deus quer que eu permaneça na família, como que eu faço? E fica aquela confusão toda. E aí eu sempre falo, olha, eu não tenho como aconselhar ninguém se não for colocando Cristo na equação. Porque assim, eu posso trazer técnicas para vocês, e técnicas têm a sua validade. Eu posso trazer informações, eu posso trazer desafios, eu posso trazer uma série de passos, 7 passos para resgatar o seu casamento. A gente ficou acostumado com isso no dia a dia, né? A gente ouviu tanto conteúdo de coach que nos faz agir, o que não é ruim, tá? Me entenda, não estou dizendo que é ruim, mas o que de fato traz transformação de dentro para fora, a transformação verdadeira, e especialmente em um casamento, que é uma das situações mais difíceis do universo. Casamento não é fácil, mas é benção. Você precisa de uma direção do Espírito. Você precisa de Deus trabalhando com você. Então não tem como eu falar sobre casamento se eu não inserir a pessoa do Cristo. Então quando eu falo, por exemplo, marido, você tem que amar a sua esposa. E aí entra a sequência do versículo. Como Jesus amou a igreja a ponto de se entregar por ela. Então só falar para você amar a sua esposa de forma intencional e dar a vida por ela não é suficiente. Eu preciso inserir Cristo nessa equação. Da mesma forma, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como se estivesse sendo submissa ao Senhor, a Cristo. Então, você está vendo que existe sempre Cristo na equação para que funcione? E aqui não é simplesmente você ser subjugada pelo seu marido, não é sobre isso que nós estamos falando. Tá? Quando nós dizemos submissão, eu sei que isso é um termo que incomoda muita gente,
incomoda muitas mulheres que às vezes são ativas demais, mulheres muito fortes, né? E aí já gera aquele desconforto. Mas a submissão não é uma submissão no sentido de opressão, não é uma submissão hierárquica, tá? É uma submissão em que o marido se coloca na sua frente, não para estar à sua frente, mas te proteger, para te blindar, né? Então você se submete a ele assim como ele se submete a Cristo, e você também se submete ao seu marido como se estivesse submetendo a Cristo. Esse é o funcionamento ideal de um casamento. Ricardo, mas meu marido não se submete a Cristo. Continue fazendo a sua parte. Ah, Ricardo, a minha esposa, ela me trata assim, assim, assado. Pois é, faça a sua parte. Continue dando a vida por ela como Jesus deu a vida pela igreja. Continue amando ela como Jesus amou a igreja, a ponto de entregar a própria vida. Sempre que vocês estiverem em uma relação conjugal, naquela expectativa assim, se ele fizer, eu faço. Porque ele não faz, porque eu deveria fazer. Sempre que você fica nessa situação, vocês estão fazendo nada mais, nada menos que uma relação comercial. Só que vocês não estão usando moeda. Tá? Se os dois entrarem em um casamento com essa ideia de fazer o outro feliz e de cumprir o seu papel, se os dois entram com essa ideia, o casamento vai funcionar perfeitamente. Pode ser que durante um período um dos dois não queira estar agindo assim, né? É aí que entra a terceira dobra do cordão de 3 dobras que não se arrebenta, né? Que é Cristo. Porque mesmo que o seu marido ou sua esposa não queira construir um casamento com base em Cristo, acredite, se você quer, Deus vai transformar o coração dessa pessoa. Muita gente fala pra mim assim, Ricardo, mas não, e se a pessoa não quiser, Deus vai obrigar? Não é que Deus vai obrigar, mas acredite, Ele tem os meios dele para convencer qualquer pessoa. Tem um versículo bíblico que é muito interessante que diz assim, para Deus, mudar o curso de um rio ou o coração do rei tem a mesma dificuldade. Você entende que em algum momento da sua vida, até você que se converteu a Cristo, em algum momento você precisou de ser convertido, você precisou de ser convencido de maus caminhos, você precisou se arrepender e foi Cristo que te conduziu ao arrependimento. Da mesma forma, Ele vai conduzir o seu esposo, da mesma forma, Ele vai conduzir a sua esposa. Deus está nisso com você. E esse ano nós temos dito que é o ano da restituição. Então creia que o Senhor vai restituir. Se você teve um casamento que foi perdido, Deus vai restituir o seu casamento e vai restituir 120% a mais. Existe uma promessa, Ele vai restituir a mais. Então creia nisso. Tudo que foi perdido, tudo que foi roubado, tudo que foi tomado pelo inimigo, com a ajuda de vocês, o Senhor vai restituir ainda mais, tá? Cuidado com métodos humanos para estabelecer o seu casamento. A gente é tentado, por exemplo, começa a ter problema do esposo não estar tão interessado na esposa, do esposo estar esquisito em casa, e aí algumas amigas vão dar conselhos. Não, vocês têm que apimentar a relação sexual de vocês. Assiste um pornô, faz alguma coisa, usa uma fantasia assim assado. Não que usar alguma fantasia, claro, com bom senso, né, não fazendo nada que seja absurdo, tem a sua validade. Pornô nunca, tá? Isso aí esquece. Isso aí vai destruir a sua casa, vai destruir sua mente, vai destruir o seu imaginário, vai destruir seus filhos e é péssimo em todos os sentidos, tá? É péssimo pra pessoa que tá fazendo lá, pra artista, nem sei se eu posso chamar isso, que tá lá. Então assim, ela tá destruindo a própria vida e você tá ali consumindo algo onde a outra pessoa tá destruindo a própria vida, é só tranqueira. Ali é lixo puro, chorume. Então, vaza disso, não coloque isso dentro da sua casa. E aí você tenta ver técnicas humanas e tudo mais. Essas técnicas humanas, tudo isso, pode existir uma fagulha de utilidade, mas o que vai transformar de fato da sua casa é você experimentar de Cristo. Até na intimidade, Ricardo, vida sexual. Quem que você acha que criou o sexo? Aqui entre nós, quem que criou o sexo? Quem criou o sexo foi o próprio Deus. Ele colocou o botãozinho na mulher lá que liga o prazer. Ele colocou lá no homem do jeito que dá o prazer. Foi ele que criou dessa forma. O próprio Senhor, ou seja, se aquele que criou e desenvolveu o sexo, será que ele não pode te dar conselho sobre isso? Será que ele não pode te fazer experimentar algo muito massa dentro da sua relação sexual? Porque foi feito para isso. Foi feito para vocês terem prazer. Então, antes de você, por exemplo, fazer uma relação, experimenta orar. Eu sei que é esquisito para algumas pessoas, às vezes por causa de como você concebeu o sexo na sua cabeça, como você foi criado, talvez algumas coisas você foi exposto, talvez algum tipo de violência que você sofreu, algum tipo de abuso que é muito comum. Então você acaba deixando o sexo parecer algo sujo, parecer algo complicado, que não parece conectar com Deus, mas eu quero corrigir isso aqui na sua mente agora. Foi o Senhor que te deu o sexo como presente para o casal. Foi Ele que desenvolveu, Ele que colocou
o ponto G. Ele colocou cada pedacinho, cada sensibilidade. É ele que criou o orgasmo. Então, se é ele que criou, meu irmão, antes de fazer, ora. Nossa, mas orar, Deus vai estar. Você acha que ele para de estar dentro de você, inclusive, porque o Espírito Santo habita em você? Você acha que ele sai? Não, peraí, que agora que eles vão transar, deixa o Espírito Santo sair aqui. Aí o Espírito Santo sai, tranca a porta, fica lá pra fora, e aqui dentro não. Meu irmão, ele tá com você, inclusive, na hora que vocês estão fazendo. Você já pensou em orar pra você ter um orgasmo melhor? Você, sua esposa? Você tem ejaculação precoce, meu irmão? Você já pensou em orar pra falar, Senhor, me ajuda a segurar a parada aqui, que tá dando 2 pedaladas e a corrente tá saindo. 2 batucadas e acaba o pagode, Senhor. Me ajuda. E aí o Senhor tem o maior prazer em te ajudar, porque isso é bênção pra você. Olha, sexo é bênção dentro do casamento, da forma adequada que é pra ser. E a forma adequada que é pra ser, vou te falar, não é só tipo assim, porque é sexo de cristão. É papai e mamãe aqui, aquele negocinho mais ou menos. Não, pode ser pirueta, pode fazer o que for ali, meu irmão. Pode ter prazer assim de explodir. Tenham liberdade dentro do quarto. Não é pra ser uma coisinha besta, não. É o que eu tô te falando. O Senhor desenvolveu tudo isso. Ele criou tudo isso. Então ali é o playground do casal. E desfrutem. E entenda, é Cristo a chave para que você desfrute, inclusive, de uma vida sexual melhor. Uma vida sexual, ela também depende, não só daquele momento, mas ela depende de comunicação. Se a sua comunicação não tá boa, existem técnicas que melhoram a comunicação de um casal? Tem, mas elas são passageiras. Tem a sua utilidade, mas não é isso que vai transformar de verdade. Então peça comunicação para Deus, para você se comunicar com seu esposo. Quanto mais intimidade vocês têm, quanto mais transparência vocês têm um com o outro, quanto mais vocês conseguem ter intimidade de relacionamento, de conversa, mais intimidade vocês vão ter na hora da cama. Mais intimidade vocês vão ter. Peça isso a Cristo. Coloca Cristo nessa equação. Lembra, o cordão de 3 dobras. É você, esposa e Jesus. Se você quer que o seu casamento funcione, é Jesus, meu irmão. Se você quer restaurar a sua casa, é Jesus. Se você quer ter mais prazer, é Jesus. Se você precisa de auxílio nas suas finanças, porque você está pressionado, eu sei que tem muito homem que passa muita dificuldade, passa muito estresse, fica em depressão por causa de negócios. Eu já passei por isso. Meu querido, coloca Jesus nessa equação. De todos os conselhos que eu dou pra você, esse é o principal. Coloque Jesus em tudo que você vai fazer na sua vida. Isso vai ser bênção pra você. Nesse capítulo aqui no dia 1, nós falamos aqui sobre a bênção de Obed-Edom. Vocês lembram desse... Eu não sei quantos de vocês têm o costume e a prática de ler a palavra. Existe um relato bíblico de um homem que se chama Obed-Edom. Davi era o rei. Ele queria trazer a presença de Deus para estar com ele. A arca tinha sido roubada. A arca já não estava mais em Israel. E aí Davi, antes de pensar em qualquer coisa, Davi tem o coração certo. Ele fala, vamos trazer a arca. Eu preciso da presença. E a arca representava a presença de Deus, a arca da aliança. E aí ele manda buscar a arca. Só que aí ele manda buscar a arca usando meios humanos. Assim como roubaram a arca e colocaram ela em carros puxados por vaca, Davi tenta usar a mesma estratégia. Vai lá, pega uns boi, coloca ali para puxar a arca. O que aconteceu? Na primeira tropicada do boi, a arca foi cair. Um dos homens que foi responsável por trazer, colocou a mão para segurar a arca, foi fulminado na hora. O que isso quer dizer, simbolicamente? Não tem como trazer a presença de Deus para dentro da sua casa com meios humanos. Você está tentando resolver as coisas na sua casa de forma humana. Você está tentando resolver as coisas do seu casamento de forma humana. Não vai funcionar, meu irmão. E aí, naquele momento em que a arca teve aquele incidente, Davi, peraí, não é dessa forma. A arca ficou ali naquele ponto, parou de frente a uma casa de um cara que chamava Obed-Edom. E aí esse Obed-Edom, ele ficou com a arca na casa dele por um período. Ela ficou ali. Nesse período que a arca ficou na casa dele, foram 3 meses, se eu não me engano, ele prosperou absurdamente em todos os aspectos. Eu imagino na casa de Obed-Edom. Tipo assim, de repente a esposa dele começa a ficar mais gentil, o filho começa a ficar obediente, começa a tirar nota melhor, ele começa a prosperar. Relatos de historiadores judeus, né, dizem que Obed-Edom era uma pessoa pobre. E em 3 meses ele enriqueceu. Pra você ver assim, existe um favor sobrenatural do Senhor em trazer a arca para dentro da sua casa. Mas hoje, meu querido, não é a arca, não é externa. Hoje é a presença de Deus. E como é que você traz a presença de Deus para dentro da sua casa? É Jesus. Coloque Jesus dentro da sua casa. Tenha louvores em sua casa. Receba uma célula dentro da sua casa. Pregue dentro da sua casa. Converse com seus filhos a respeito de Deus. Converse a respeito de Jesus. Isso vai trazer a presença para dentro da sua casa. E com a presença dentro da sua casa, meu irmão,
você vai prosperar. E prosperidade não é só financeira, não estou falando sobre isso, esquece prosperidade financeira. Tem gente que coloca muita ênfase nisso. Eu estou dizendo que você vai prosperar, o seu casamento vai florescer, vocês vão ter mais prazer sexual, os filhos de vocês vão ser mais obedientes, vocês vão ter paz na casa de vocês, vocês vão ter paz na casa de vocês. Se você trouxer a presença para dentro da sua casa, então faça como Obed-Edom, mantenha a arca aí dentro da sua casa, a arca da aliança, que é Cristo Jesus aí dentro da sua casa. Aleluia! Que Deus te abençoe demais. Amanhã temos mais vídeo, o segundo dia, tá? Tamo junto.